Adamastor. Ícaro redimido. Capítulo 24. Confissões da intimidade. Apesar de açoitado por enorme decepção e supliciado pela mais expressiva culpa que pode assaltar um homem ao se reconhecer vivo após o ignominioso ato suicida, Alberto reagira muito bem. Ao contrário dos receios de Adelaide, sua recuperação fora mais rápida do que poderíamos supor. A verdade chegara em hora devida, ensinando-nos que esta tem sempre o seu momento propício para se revelar, a fim de não imputar ao espírito dores que não possa suportar. Por isso, o longo período de inconsciência que domina o autocida após a sua desencarnação é, na realidade, bênção divina em seu favor, resguardando-o de sofrimentos que ainda não está preparado para assumir. Como esperávamos, por muitos dias esteve ele recolhido em si mesmo, profundamente envergonhado, e respeitamos o seu silêncio, sustentando-o com nossa compreensão e as preces em seu favor, aguardando pacientemente que ele se refizesse e retornasse à nossa relação. Confiantes na lei, cabia-nos deixá-lo entregue às suas próprias confabulações, e não tardou muito para que ele assumisse completamente sua nova situação, assenhoreando pleno e consciente contato com a irrefutável realidade com a qual se deparara, encontrando no próprio imo as forças regeneradoras para se soerguer. Estampando serenidade no olhar, embora ainda cabisbaixo e intimidado, voltava aos poucos a dialogar conosco, retomando sua vida. Em breve ouvíamos regressar aos jardins terapêuticos, trocando impressões, agora mais seguras, com os companheiros de igual desdita e já cientes de suas condições, momento de expressiva importância para o suicida, funcionando em nossa colônia qual verdadeira terapia de grupo. De longe o assistíamos, observando que a cada dia ele rapidamente se recompunha e superava o amargo transe. E logo a conscientização da realidade tornou-se para ele o mais salutar estímulo à plena recuperação. Um novo horizonte descortinou-se aos seus olhos, estimulando-lhe inquietantes e profícuas questões pertinentes à sobrevivência do espírito. O panorama infinito da vida, trazendo a ideia segura da paternidade divina, reacendeu-lhe na alma desvalida um viço de religiosidade, nascido em sincero anelo de reencontro com o sagrado. Genuflexo diante da grandeza de Deus, incendiado por renovada fé, finalmente o víamos orar com lisura. Novo brilho luzia em seus olhos, denotando seu completo retorno à razão e a conscientização plena de sua situação.
reconhecendo suas muitas carências diante dos reais valores do espírito, ansiava agora por solver os ensinamentos que lhe facultassem um transcurso seguro e feliz na nova existência que de fato assumia. Sua face, embora ainda vestida de melancolia, contristada pelos acerbos sofrimentos acumulados em prolongada agonia, coloria-se, enfim, revigorado na esperança de um futuro promissor, diante da certeza da imortalidade da alma. Inovadas motivações passaram a ocupar-lhe a mente. Os assuntos pertinentes à existência que ficou para trás foram substituídos paulatinamente por benfazejos interesses referentes à vida maior do espírito. Acoimado o renitente orgulho, apressava-se a obtemperar os hábitos, higienizando a alma com salutar recato. Acelerado ritmo de recuperação imprimia-lhe agora rápido refazimento, de modo que tínhamos motivo para felicitar-nos diante do esforço desprendido em sua melhoria. O envelhecimento perispiritual detinha-se frente ao inopinado dinamismo, revigorando a força mental. Nossos diálogos passaram a ser mais frequentes e mais coerentes, atendendo sempre à sua inusitada curiosidade na constituição do novo mundo e as novas questões que se delineavam em sua mente, diante da insciência do espírito. Assuntos como a organização da vida no além, as muitas vidas da alma, a jornada evolutiva, Deus, céu e inferno, passaram a ocupar intensamente suas inquirições, aguçando sua sede de saber, perante a qual o matriculamos sem demora no curso de preparação espiritual desenvolvido em nossa colônia, que passou a frequentar com grande interesse. Logo se integrou também, com entusiasmo, às reuniões no templo de oração de nossa colônia, e não tardou para que, reverberando os antigos interesses que o motivaram na terra, inquirisse sobre a existência de veículos em nosso plano. Sobretudo se mostrava ansioso por conhecer nossas aeronaves, porém aconselhamos-lhe a se dedicar ao espírito, sua máxima e urgente necessidade. Posteriormente, poderia satisfazer sua velha curiosidade, examinando com detalhes nossos aparelhos de voo e o maquinário que também nos serve às necessidades da vida. Estejamos, contudo, cientes do fato de que ainda é necessário acompanhar-lhe o desenvolvimento espiritual, ajudando-o a reconstruir o caráter em bases genuinamente evangélicas. Dizia a Adelaide em momento oportuno: é forçoso admitir que ele ainda pode recalcitrar no antigo orgulho, uma vez superado o trauma das plangentes lembranças. Ainda devemos orientar-lhe os passos vacilantes na nova vida, minha amiga. Se aceitamos a tarefa com boa vontade, é imperioso concluí-la da melhor forma possível. Continuaremos nossas regressões terapêuticas então. Agora não temos mais necessidade de um estado ampliado de consciência sob indução hipnótica, pois seu acesso à memória está completamente restituído. Doravante poderemos confabular com ele plenamente intermediado no presente. Devemos ajudá-lo a aurir o máximo de benefício possível de suas frustrações, retirando delas as lições que a vida lhe proporcionou, nossa mais segura orientação para o refazimento espiritual. Vamos refletir juntos sobre seus erros e suas necessidades, respeitando, contudo, os limites de sua intimidade. E,
Se nos primeiros passos de nosso procedimento terapêutico, sua posição francamente depressiva e autocatalítica exigia que os momentos traumáticos do seu passado fossem evitados, agora ele deve enfrentá-los, assumindo a responsabilidade pelos seus erros, sob a ótica da nova realidade. Objetivaremos, portanto, a leitura das verdadeiras motivações que realmente o conduziram na viagem terrena, induzindo-o a identificar, na posição de arrogância, a causa de todos os seus males. Assumir os equívocos é o primeiro passo para se conquistar o equilíbrio da consciência de Adelaide. Naturalmente que as leis divinas favorecem ao espírito esta autoanálise, especialmente após a desencarnação, quando o novo panorama da vida o excita a reflexões profundas sobre suas desventuras terrenas, exaltando-lhe a premência das reformas. Porém, se podemos apressar-lhe os passos nessa caminhada e temos a devida orientação para isso, nossos lucros são evidentes. Eis o nosso roteiro de trabalho, lembrando sempre que, se ajudamos, seremos ajudados, pois nossas necessidades ainda são igualmente muito extensas, como você bem sabe. Reconheço que temos uma função, sobretudo de orientação moral, na reestruturação dos hábitos que o espírito traz da experiência terrena, interferindo ativamente em seus sentimentos e condutas. Contudo, não seria isso contrário ao que nos recomendam muitos estudiosos da psicologia na atualidade? Aqui estamos no cenário real da vida e não no palco das experimentações da carne. Por isso, nossa técnica difere das usadas nas psicoterapias terrenas, essencialmente no que diz respeito à interferência dos hábitos morais de nosso assistido, atuando ativamente nas considerações dos fatos vivenciados. Achamos por bem não aguardar pelas próprias conclusões do paciente, por diversas razões. Sua urgente necessidade de reequilíbrio não pode ser adiada, pois é grande o risco de que se refugie nos porões da loucura, acreditando-se impossibilitado de se recuperar diante da intolerância às dores íntimas, característica daquele que ainda não se comprometeu com a providência divina. Os veículos de percepções do espírito estão aguçados ao máximo possível, e se ele não pôde, até então, alcançar a compreensão de suas necessidades, é preciso que lhes sejam mostradas com clareza, direcionando e apressando-o rumo às considerações de ordem coerciva. Certamente aceleramos sua disposição à reforma, dinamizando-lhe o potencial evolutivo no plano espiritual, evitando-se assim o desperdício de importantes oportunidades de crescimento proporcionadas pela nova vida. Nosso contumaz orgulho, sobretudo, enceguecendo-nos a razão, induz-nos a errôneas conclusões ao fixar-nos a posição de vítima como justificativa para todos os nossos males, eximindo-nos de assumir diante da lei o cabedal de culpas necessário ao aproveitamento das lições corretivas que a vida nos oferece. Um observador externo detém melhores condições para identificar esses erros, pois, como nos asseverou o Evangelho, somos capazes de notar um argueiro no olho do irmão, sem perceber a trave no próprio, conforme nos traz Mateus, capítulo 7, versículo 3. Por tudo isso, em nosso plano, o aconselhamento terapêutico de ordem moral é o mais indicado para o espírito ainda pouco amadurecido, ajudando-o a desvencilhar-se dos empecilhos ao juízo de si mesmo. Contribuímos para que seu sofrimento seja o menor possível. O terapeuta no mundo terreno não assumiu ainda esta posição moralizante diante do paciente.
porque a ciência psíquica, ainda em desenvolvimento na Terra e insciente das realidades do espírito, não se predispôs a ver na desobediência à lei a causa de todos os males do ser. Prefere inquirir complexos mecanismos da consciência, identificando em traumas ou erros ignotos de formação da personalidade as causas de seus desarranjos, justificando interferências de ordem duvidosa no campo emocional, sem resultados eficazes no seu crescimento rumo à divindade. Toda terapia, para ser proveitosa, deveria ser, antes de tudo, essencialmente um apostolado moral, orientado para o bem. E o psicólogo, por premente exigência de sua área de atuação, precisa ser o primeiro a aplicar-se uma ética elevada de vida, a fim de se tornar um agente terapêutico eficaz a serviço da lei. No futuro, as terapias irão evoluir para um aconselhamento de implicações, sobretudo morais. Se a nobre ciência não investir em uma solução desta ordem para os problemas humanos, diante da lei inserida na consciência de cada um, todos os seus intentos serão falazes, provisórios ou mesmo contraproducentes. Reajustar-se com a lei é o único caminho possível para a felicidade, e para isso justifica-se aguçar todos os instrumentos cognitivos, volitivos e emocionais do espírito na prática do amor e da renúncia ao doentio personalismo. Na atualidade, praticamos em nosso plano o que chamamos de orientação espiritual, processo terapêutico que visa não apenas a sobraçar amorosamente o assistido, mas, sobretudo, distender o seu horizonte consciencial, fazendo-o ver os erros e os imperativos da reforma íntima, ampliando seu conhecimento da lei e desenvolvendo-o ativamente rumo à maturação moral, o que é exatamente o escopo maior da evolução e processo no qual todos, queiramos ou não, estamos empenhados. Qualquer terapia que não atenda a estes propósitos tem resultados irrisórios e está fadada a inevitável fracasso. Não nos iludamos. A vida, não somente no plano do espírito, mas onde quer que se manifeste, trabalha ativamente para atingir estes mesmos objetivos, pois, como sabemos, renascer no corpo físico é expor-se a situações, dificuldades e dores que visam sempre a correção dos vícios do personalismo. Isso faz da jornada terrena muito mais do que uma simples escola que educa, mas, sobretudo, verdadeira psicoterapia para a alma, satisfazendo na justa medida a todas as suas necessidades de ajustes e crescimentos. Naturalmente, que continuar pesquisando nos remanescentes do passado, os indutores de traumas e conduzindo o paciente a reencontrar-se com os próprios erros, proporcionando-lhe soluções adequadas, é de proveito para qualquer assistência de auxílio à ordem emocional, procedimento intensamente utilizado em nosso plano. Sem olvidar que a orientação espiritual não pode dispensar a premente necessidade de se transformar o assistido em assistente, induzindo-o a ser agente terapêutico de si mesmo, tornando-o senhor de suas ações e ciente das consequências de seus atos. Condizentes com estes promissores auspícios, programamos novas sessões terapêuticas e, na data aprazada, reunimos-nos novamente em nosso ambiente de trabalho. Alberto, agora, sob novas motivações e desejoso de refletir sobre suas façanhas terrenas, abria sua alma para nossa análise sem intimidar-se. Hoje sei que trago um passado de muitos erros. Cometi o maior deles, que foi o ato covarde de abandonar a vida, negando suas lições e minhas necessidades de aprendizado.
Por isto, devo agradecer aos amigos e peço a Deus recompensá-los pelo muito que me tem proporcionado. Dizia Alberto em plena consciência de si mesmo e da tarefa que desempenhávamos junto a ele. Estamos reunidos para ajudá-lo e sermos ajudados também, amigo, pois certamente suas experiências de vida nos serão preciosas lições. Todos somos necessitados diante da grandeza divina e da pequenez que nos reveste a alma, e sem distinção, gostaríamos de alimentar-nos apenas das glórias e dos sucessos do passado. Por isso nos agrada ocultar a humilhação dos fracassos e os traumas dos grandes erros, evadindo-nos das intoleráveis lembranças que nos suscitam. Nossa posição de orgulho, no entanto, ainda requer que essas dores forjem nossas almas, a fim de que a enfermiça arrogância não continue incitando-nos a futuras aflições. Sejamos, portanto, corajosos o bastante para enfrentar a própria penúria que nos macula o espírito. Deixemos que se nos esfacele a contumaz petulância diante das lições de humildade que a vida nos suscita. Estou pronto a desnudar-me da melhor maneira possível. Sou um homem renovado e sei que trago um fosso de dores e desacertos na alma. Fim da primeira parte. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, versículos de 3 a 7.